A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVL o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, a produção escolheu, como sempre, um tema que interessa a todo o nosso estado, principalmente as mulheres. Parto. Hoje, quase que a maioria, cesárea. Por decisão da mulher, por decisão do estabelecimento da maternidade onde ela está. A nossa convidada é a doutora Maria Salete. Ela é obstetra e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, representando a nossa instituição, o Hospital Universitário e a Universidade Federal de Santa Catarina. Talvez a senhora não possa falar em nível de Santa Catarina, vai falar em nível de hospital universitário, ou já pode? Especificamente, sim. Sobre o tema parto. Hoje, Posso falar do mundo, se você quiser. De cada 10 nascimentos, não, vamos ficar no Brasil então, de cada 10 nascimentos aqui em Santa Catarina, quantos parto normal e quantos cesárea? Isso nós temos que ver o que é público e o que é privado. A nível Ficamos público, com os dois, no público como é que é e no privado? No público, o que se considera hoje que 40% mais ou menos são cesarianas e os outros 60% são partos vaginais. Já no privado, se considera que 80% sejam cesarianas e 20% os partos normais. Mas isso nós temos que ver as instituições que nós estamos falando. Porque dependendo da instituição, nós temos mais de 90% de cesáreas na rede privada. Principalmente quando é hospital ou maternidade particular, né? Sim, os privados, né? Privados. De maneira geral. Chega a 10 a 90? A mais de 90%, dependendo da clínica que a gente estiver falando. E na pública é 40 a 60, porque esse pessoal não tem acesso à privada, é isso? Eu não diria, é por causa que da minha vivência prática, do que se entende da questão de conhecimento, hoje há muitos os eventos marcados com antecedências, as cesáreas eletivas, né? Quando que no público isso não é possível, quando que no público não se admite de uma forma tão aberta essa questão das cesáreas eletivas. Mas também no público se faz cesárea? Sempre, e a cesárea existe e deve existir. Isso eu diria que, falando de mulher, às vezes é há um ganho. necessidade da mulher, né? Não, é indicado, existe. Se nós podemos falar a nível mundial, nós vamos falar por que na África a mortalidade materna e a mortalidade perinatal é tão alta e por que num país como a Inglaterra isso é muito menor. Porque tem acesso à estrutura, né? A estrutura. Então, a cesariana, ela tem indicação e ela, eu diria que é um ganho que nós mulheres recebemos e que não podemos abrir mão quando indicada. Nós vamos acompanhar, doutora Maria Salete, perdão. Vamos acompanhar a partir de agora um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito do tema de hoje, parto. Segundo o Ministério da Saúde, o parto normal tem melhor recuperação e traz menos riscos para a mãe e para o bebê. Mas no Brasil, 55% dos partos feitos atualmente são cesáreas. Por isso, no início de janeiro, o governo federal lançou uma resolução que pretende diminuir intervenções cirúrgicas desnecessárias. Blumenau, que fica no Vale do Itajaí, é referência neste assunto. Além de humanizar o atendimento público, é a primeira cidade do estado a implantar a lei de acompanhamento das doulas, e o trabalho já trouxe resultados positivos para a próxima geração. A doula, na verdade, é um acompanhante especializado para a mulher e ela é considerada um manejo não farmacológico da dor. Uma das coisas que mais funciona ao invés de analgesia, para manter a paciente tranquila e emocionalmente contida durante o trabalho de parto. Quer dizer, é uma pessoa que ajuda nas dificuldades do trabalho de parto. No Hospital Santo Antônio, o número de cesáreas caiu de 48% para 36% entre março de 2014 e fevereiro de 2015. Aqui, as intervenções cirúrgicas só acontecem se o parto normal for um risco tanto para a mãe quanto para o bebê, como foi o caso de Elisângela. Eu queria ter um parto normal, só que como eu tive perda de líquido, daí eu não consegui, né? Daí o médico, por achar melhor, pediu uma indicação de uma cesariana. E o próximo? Pretendo ter um parto normal, vamos ver.
Ana Carolina ganhou seu terceiro filho, João Lucas, através do parto natural. Para ela, essa foi a melhor escolha. O primeiro aconteceu, eu cheguei aqui, ele já estava nascendo, a segunda também. E ele também, por medo de cesárea, não sei, mas prefiro o normal. As dores é na hora, depois passa, já está tudo certo. A média de cesáreas realizadas no Brasil é de 55%. Já em partos feitos por plano de saúde, a porcentagem chega a 85%, número considerado alto, já que o ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 15%, e somente quando houver riscos para a mãe ou para a criança. A implantação da Lei das Doulas em Blumenau vem ajudando a diminuir as cesarianas, mas como essa não é uma profissão regulamentada, algumas profissionais ainda deixam a desejar. Por conta da minha profissão, eu acompanho muitas doulas, né? Tem muitas gestantes também nas minhas redes sociais. Então, eu conheci o trabalho dessas mulheres, respeito muito. Aliás, tem várias que eu admiro. Porém, durante a gravidez agora, eu tive muita abordagem de algumas doulas de forma agressiva. Então, assim como tem muitas que tem um trabalho muito bacana, muito bonito, tem outras que eu acho que ainda precisam, já que falam no parto humanizado, precisam se humanizar, né? E não fazer... Eu me senti, às vezes, meio coagida até por elas, essas que me abordaram. Paloma é mãe de Felipe, de 6 anos, e está à espera de Luna. A fotógrafa, que na primeira gestação optou pela cesárea, agora afirma que está preparada para o parto natural. No primeiro filho eu fiz cesárea, opção minha, né? Apesar de ter entrado em trabalho de parto, mas a opção foi por cesárea. Tinha muito medo enfim. E ele já está com 6 anos e nesse período surgiu muito a discussão sobre o parto humanizado, a cesárea. Então, tive mais informações e hoje me sinto mais segura para tentar um parto normal. Doutora Maria Salete, me explica com detalhes o que é parto humanizado. Eu acho que não tem que dizer o que é parto humanizado. Qual é o parto que uma mulher merece ter, eu diria, né? Cada caso é um caso? Na realidade, sim, porque eu posso dizer que nós lembrarmos um pouco de história, as mulheres pariam junto com as mulheres, havia essa estrutura, as mulheres pariam, a grande maioria em casa, e havia esse suporte das mulheres. E me chama a atenção que eu dou plantão às quartas-feiras no Hospital Universitário e dei uma sexta-feira à noite, tive uma dificuldade com uma paciente que para ganhar neném era 4 horas da manhã, eu estava com ela e o esposo dela tentando explicar por que ela ainda estava ali para ter o bebê. Ela internou para uma indução e ela estava muito revoltada porque ela tinha já 5 horas que ela estava com dor e ela não tinha ganho o bebê. Mas eu consegui conversar, pelo menos dar uma acalmada neles. Mas ela não ganhou durante meu plantão. Eu a encontrei na outra semana e ela veio me dizer: obrigada, doutora, porque a senhora falou para mim. A senhora sabe que eu não sabia que sentia dor quando a gente estava em trabalho de parto, que era daquele jeito? Que idade tinha? Eu acredito que uns 25. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que as mães hoje não passam para as suas filhas direito essas coisas, mínima, entendeu? Né? Então, essa é a parte da mulher. A nossa parte, enquanto dando assistência, eu acho que assim, tem que ter uma infraestrutura de suporte, como ele disse, onde a mulher tenha o direito de ir e vir, não ficar nem presa, nem numa cama, como se colocou há muitos anos isso, né? Com todo respeito, eu acho que quando o homem meteu o seu dedo dentro da assistência ao parto, ele começou a dar muitas normas, que a mulher ficava deitada, que a mulher não podia deambular, que ela tinha que ficar em posição de litotomia, que é a posição com as pernas flexionadas num estribo. Então foi botando para a mulher em determinadas regras que foi tirando o seu
poder de decisão, se ela queria caminhar, se ela queria deitar, se ela queria ficar com com o peito de bunda para cima. Então, foi tirando essa situação da mulher de decidir. Então, eu acho que esse é o resgate. Foi machismo? Eu diria que sim. Não diria ser machismo, mas é o poder do homem, o poder do gênero, que assumiu, né? E digamos que foi importante no sentido de crescimento, de alguma instrumentalização Algumas da assistência. coisas ele acertou. Sim, a instrumentalização da assistência é extremamente importante, porque o fato de você usar um monitoramento do batimento cardíaco durante o trabalho de parto, o fato de você usar de algumas ferramentas para assistência quando necessário, é importante e determinou e determina a diminuição da mortalidade materna e perinatal. Só que isso não pode ser engessado, só que isso não pode limitar a mulher de tomar líquido quando está em trabalho de parto, de, dependendo do tipo de alimentação, até quanto tempo ingerir algum tipo de alimento calórico para lhe dar sustentação, força, energia, permita de ir para uma hidroterapia, para ir para uma bola, que dê essa sensação de que ela ache, como foi comentado no vídeo, uma maneira menos desconfortável, porque dói. E eu não posso lhe dizer que seja agradável. É um momento, porque só vai culminar e aí vem a grande repercussão disso quando você tem seu filho. Se tu mesmo está imbuída do espírito maternalizado, de mãe, o teu presente, o seu prazer é quando você tem o seu filho nos seus braços. É o maior presente da mulher. Meu Deus. Eu não diria da mulher de um modo geral, porque eu acho que nem todas as mulheres nasceram para ser mãe. Isso é uma outra coisa que tem que se respeitar e admitir. Eu acho que nenhuma mulher é obrigada a ficar grávida, nenhuma mulher é obrigada a ter um filho. Agora, se tomou essa decisão e tem isso, ela tem uma mudança de vida, uma dedicação, e ser mãe é uma coisa muito especial. O que a senhora falou bem no comecinho, de que ela não sabia que sentia dor, já fiquei meio estranho com isso. Que outra situação inusitada a senhora passou na hora de um parto? E agora, para lhe dizer, tem muitas peculiaridades que se tem de um nascimento. Uma surpresa, assim, uma pergunta fora do comum na hora de um parto? Eu tenho coisas, mas o que eu queria lhe dizer, coisas lindas que eu já vi, Pois não. é quando você tem um pai, que hoje é o direito, há alguns anos nós já conseguimos esse direito de ter uma acompanhante, também foi bem citado, que isso também diminui a ansiedade, faz a mulher aceitar mais esse momento de dor, quando você tem um pai, uma mãe e uma família se constituindo por um abraço de um pai sobre a mãe e a mãe sobre o seu filho. Isso, o pai chorando, o pai vibrando, e isso é uma coisa que eu lhe digo que só na memória da gente fica registrado. Essa coisa maravilhosa que é uma família nascendo, uma família se reforçando pela presença de um novo membro. Temos 1 minuto. Por que o hospital universitário é referência nessa área? Porque nós já nascemos. Talvez o problema de ter demorado para a sua inauguração, mas nós tivemos uma vantagem. Nós fomos planejados, programados, nós nascemos com uma filosofia, nós fomos contratados como o primeiro grupo, constituindo o grupo médico de enfermagem, nós fomos preparados de 6 a 8 meses para essa filosofia, para esse tipo de assistência. Então, nós nascemos... Não começaram do zero, então? Não, nós criamos uma estrutura, talvez, que como o doutor Marcos sempre disse, uma pérola. A gente tem que estar vigiando bem constantemente. Cultivada, né? Bem cultivada. Doutora, a gente vai a um intervalo agora e nós já voltamos. Nosso tema de hoje no programa Espaço Cidadão é o parto. Infelizmente, nos dias de hoje ainda, principalmente na rede privada, acontecem mais cesarianas do que partos normais. Nós já voltamos. A partir de agora, você passa a acompanhar o segundo bloco do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Só tem na sua TVA. Nosso tema de hoje foi parto. A realidade do Brasil é a melhor em relação a outros países da América do Sul? De modo geral, mais ou menos sim. Nós temos mais ou menos o mesmo padrão. Existem algumas diferenças. Assim, países como
a Bolívia, que tem condições socioeconômicas muito diferentes, lá ainda tem muita assistência por parteiras. Nós temos muitas parteiras tradicionais. O nosso vizinho do Uruguai, eles têm uns referenciais um pouco diferentes também de nós, com os níveis de cesariana. Então, muda um pouco o tipo até da questão do próprio poder aquisitivo da população. Mas, de um modo geral, a América Latina e América do Sul tem esse padrão. Alguns países com poucos recursos têm um nível de assistência de menor poder, então temos umas mortalidades mais altas, mas temos, por exemplo, a Costa Rica, que surpreendentemente sai um pouco dessa realidade. Ela foge à realidade da América Central? Pode, porque nós sempre valorizamos os indicadores de saúde, que são as taxas de mortalidade, seja materna, seja perinatal. Então, ela, apesar de não ter um poder aquisitivo maior do que o nosso e de renda, né, mas ela tem indicadores melhores do que nós. A tua opinião sobre as doulas? A gente notou no primeiro bloco que uma das entrevistadas fez críticas relativamente veladas, mas fez porque ela estava se sentindo na mão da doula, quando na realidade a doula tem que ser um apoio à gestante e não exercer um esquema de pressão, que ela deixou bem clara. Eu comentei, eu não sei se está na entrevista, mas assim, as mulheres antes pariam com as mulheres. Se paria em casa, então... Eu e a minha irmã nascemos em casa. Você? Também. Então, havia essa questão desse apoio. Então, talvez essa é a ideia que eu acho que as doulas querem trazer. É o suporte que você vai dar. Como eu lhe comentei que tinha uma paciente que disse que a mãe não havia falado. Então, eu penso que é para resgatar essa questão do que é mulher, do ato de parir como sendo uma coisa fisiológica, uma coisa da mulher, mas que é um momento de fragilidade que precisa de suporte. Eu diria assim, se nós pensarmos que o acompanhante é o pai do bebê, talvez eu não sei se o homem tenha essa estrutura. Alguns podem ter essa estrutura de dar esse suporte. Talvez não. Então, talvez a presença feminina, que não necessariamente precisa ser um profissional. Uma mãe, quer dizer, a mãe da parturiente, se ela tem experiências boas do parto, ela viveu momentos importantes, se ela tem noção, ela também pode fazer esse papel. O que nós precisamos é de uma figura que vá passar para a mulher essa tranquilidade, que tenha noção do que é fisiológico dentro do nascimento e que vai dar esse momento de segurança. Nada melhor do que a própria mãe, não é essa mãe que não orientou a filha. Isso. Mas essa é uma exceção, não é regra. A maioria das mães orienta. Mas a mãe é mãe. Se a mãe tiver noção de que aquilo é uma questão que faz parte da mulher, que faz parte do gestar, parir, que não foi uma mãe que, como desde a década de 1970 vem fazendo cesáreas, se essa mãe teve seus partos, teve seu suporte, pode ter tido cesárea, mas essa cesárea teve uma indicação, então essa mãe vai ser uma pessoa... Foi uma exceção, não uma regra. Isso. Me diga uma coisa, inclusive eu tenho ouvido alguns comentários que tem doula que no final apresenta uma conta de R$ 1.500. Hoje ela se considera uma profissional, então aquelas que são contratadas, elas têm direito aos seus honorários, com certeza. Isso tudo serão acordados entre... Ela deixou bem claro para a parturiente que eu vou cobrar tanto, tanto, tanto. Se como eu falo, tudo é uma questão de você estar acertando. Hoje elas são profissionais, elas estão se profissionalizando, como ela mesma falou, então isso tem que ter um retorno. Então é isso que tem que ser pactuado com a mulher, com antecedência, claro, o custo que vai ter para ela fazer esse acompanhamento, com certeza. Tem alguma mãe que chegou assim e disse assim para a filha, é melhor tu pegar uma doula dessa aí porque eu não estou muito preparada e tal. Você sabe de caso assim, não? Não, porque não é uma realidade muito frequente no nosso meio ainda a presença da doula. Hoje eu imagino... Isso é coisa nova? Não é nova, mas tudo demora um pouco. E principalmente, se nós falamos que a maioria da nossa população de classe média ou classe alta marca cesárea, não precisa doula para cesárea marcada. Então, é mais para as mulheres que querem ter parto normal, às vezes os partos domiciliares, ou às vezes ainda querem realmente ter um parto. Então, essas mulheres é que precisam desse suporte. Bom, doutora Maria Salete, a senhora como professora universitária e como obstetra, nós vamos acompanhar agora uma enquete feita nas ruas, pessoas dando opinião.
O que é melhor para cada uma delas? Parto normal ou cesárea? O trabalho foi feito pela repórter Emily Sani. Olha, eu particularmente escolhi meu parto, eu optei pela cesárea. Mas eu acho que é importante a mulher poder escolher o tipo de parto. Tem muitas que optam pelo parto natural e tem que ser respeitado, assim como a cesárea também. Eu acho que é importante até para o nascimento do bebê, no momento que ele está nascendo por parto natural, os ossinhos da cabeça se fecham, enfim, tem uma infinidade de benefícios para a criança e eu acho que deveria sempre, acima de tudo, ser incentivado, com certeza, o parto normal. Eu acho que a mãe deveria escolher porque ela que está sentindo a dor, ela sabe o tanto que ela suporta ou não. E eu acho que é bem sofrido, cada um sabe a dor que está. Se o médico o aceitar, acho que deveria escolher sim. Incentivadas elas têm que ser, mas eu acho que é uma escolha da mãe, todo mundo sabe o que quer fazer ou não, né? Então, não acho justo obrigar a mulher a fazer, sofrer, se ela não quer. Então, acho mais justo a mulher escolher o que quer fazer. O Ministério da Saúde está incentivando as pessoas a terem parto normal. Como é que a senhora encara isso? Qual é a sua realidade? Eu não diria que ele está incentivando, ele está querendo resgatar uma coisa que é fisiológica. Eu acho que não dá para escolher se é parto normal ou se é cesárea. Não. Toda mulher que deveria decidir ficar grávida, ela teria que saber que o final desse processo seria um parto. Dentro do transcorrer da gestação, que isso faz parte do pré-natal, da assistência pré-natal, ela ser realmente acompanhada e identificado o fator de risco durante essa gravidez, e uma gravidez que transcorre sem nenhum problema, o final dela seria um parto normal. Se houver algum problema, aí sim há necessidade, às vezes, de se programar uma antecipação através de uma cesariana. Como no transcorrer. É uma decisão do médico na hora que está acompanhando. Você confia naquele que está fazendo a tua assistência. Como num trabalho de parto, você está evoluindo um trabalho de parto, há situações que vai ter que mudar o rumo dessa situação. Deixa de ser um parto normal para ser uma cesariana. Então, não é que possa ser parto normal e nem incentivando. A mulher que engravidasse teria que saber disso. A não ser a mulher que precisa de fazer uma reprodução assistida. Aí já saiu da normalidade. Mas enquanto nós estamos engravidando da maneira mais arcaica, mais ancestral que pode, como é que eu posso dizer que eu não vou ter um parto? Não existe o parto normal e a cesariana. Cesariana faz parte, é um tratamento que está dentro de uma assistência à mulher quando está gestante. Correu tudo normal ao longo daqueles quase 9 meses? O indicado é parto normal. Não é indicado, é o processo final, é o final desse... Quando eu engravidei, eu caminhei os meus 9 meses, eu vou ter um parto. Pode mudar esse destino durante esse caminhar? Pode. Por isso da importância da assistência pré-natal, por isso do acompanhamento, por isso que a mulher precisa de alguém que esteja vigiando o trabalho de parto. Porque, igual chuva, ela é normal, mas às vezes dá uma tempestade, às vezes chove demais, dá uma enxurrada. Então, é fisiológico, só que durante esse processo fisiológico pode sair da normalidade. E aí que entra nós, os obstetras, para poder fazer assistência. Doutora Maria, a pergunta pode até ser improcedente, mas eu tenho que fazer. Por exemplo, Maria está com gêmeos, teve o primeiro dentro de casa, ela pode ter o segundo dentro de casa? Isso pode, gêmeos ou trigêmeos, pode nascer em casa? Trigêmeos, eu já não teria dito isso, porque aí já não é uma gravidez normal. É uma gravidez de risco. Com certeza. E até o gêmeos, às vezes, pode transcorrer tudo normal. Por exemplo, como nós tivemos, foi uma gravidez que foi espontânea, gemelar, são 2 placentinhas, são 2 bolsas, são 2 bebês. Mas ela teve acompanhamento o tempo todo? Todo o tempo, e ela conseguiu, os bebês estão crescendo bem. O primeiro está lá encaixadinho, de cabecinha, cefálico, tudo direitinho. O segundo também está dentro da sua bolsinha, tudo diferente. Não diria nascer em casa, porque eu não posso dizer que eu faria assistência em casa. Talvez pela minha formação e talvez pela falta de infraestrutura, de suporte. Dentro de casa? Eu não estaria fazendo assistência em casa. Mas num lugar onde a mulher pudesse se movimentar, caminhar, ter verde, ter uma fonte, isso seria o perfeito.
Então, esse gemelar, que está tudo direitinho, o primeiro, são bolsas separadas, são placentas separadas, o primeiro está Ela encefálico. sabe tudo disso através do médico. Sim, e o médico sabe porque fez o acompanhamento, tem ultrassom, esse bebê está encaixadinho, cefálico, o primeiro. Não tem problema de nenhum de ser um parto normal. A senhora passou por isso? Passei. Mas no hospital? Eu nunca fiz assistência fora da maternidade. Respeito os profissionais que fazem, as mulheres que desejam. Eu não estou aqui para dizer sim ou não. A minha visão é que hoje eu acho que nós não temos por exemplo, eu estou fazendo uma assistência em casa e aí complica. Eu não tenho um suporte, seja móvel... que a senhora tem na maternidade. Um suporte móvel que me leve para uma instituição. Eu não tenho uma instituição de referência que eu possa estar acolhendo essa mulher. E esse leva daqui para lá pode ser o final da história. Aí eu infarto, né? Então eu não quero infartar. Me diga uma coisa, a senhora já fez parto de gêmeos? Já. Quantos? Lembra? Eu não sei dizer. Muitos, então? Não tantos, porque eu também nunca tive não trabalhei demais. Não fez? Não botou na estatística, então? Não, mas eu não diria que não são muitos, não, mas já fiz alguns. Tá. Trigêmeos? Não fiz, não. Se sente frustrada por isso? Não. Eu ia falar em quadrigêmeos, ou então em quíntuplos. Mas esses são mais raros, dá para contar. A gente tem quíntuplos em São Miguel do Oeste, eles devem ter 25 anos. Nós tivemos hoje. No HU, foi quádruplos, nós já tivemos. E tudo bem, tudo tranquilo? Aí é cesariana, não tenha dúvida, por causa que é uma gestação de muito risco, né? Normalmente eles já são sempre tirados prematuros, né? Eles não são, nunca vai a gestação de termo, essas gestações. Parto, a senhora se formou em que ano? 84 como médica e 89 como obstetra. Tá, então vamos começar de 89 para cá. São 11 mais 15, 26 anos. O que é que mudou ao longo do seu trabalho nesse tempo? Do meu especificamente? Isso. Olha, eu vou lhe dizer que, para mim, a melhor coisa na minha vida foi a maternidade do Hospital Universitário. Eu aprendi a me apaixonar pela obstetrícia quando eu comecei a conhecer uma nova obstetrícia. Essa obstetrícia voltada para a mulher, essa obstetrícia respeitando a mulher, a fisiologia do parto, da gravidez e do parto. A humanização. Que hoje a gente chama de humanização da assistência. Mas ao longo desse tempo todo, a senhora já vinha lutando por isso? É que eu nem sabia, a minha formação, infelizmente, não foi tão voltada, era uma muito, a gente chama mecanicista, muito voltada para as técnicas, sempre vendo a gestação como uma coisa de doença, sempre vendo o parto como uma coisa patológica. E é vida, né? Parto é vida. Não, é vida. Doutora Maria Salete, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que a senhora realiza como obstetra e como professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Ok? Parabéns. Eu que agradeço. Nós entrevistamos a doutora Maria Salete, ela é professora universitária e obstetra. O Espaço Cidadão abordou hoje, na sua TVA, o tema parto. Procure sempre ter filho num parto normal. Mas exija sempre o acompanhamento médico. O Espaço Cidadão volta na semana que vem, com outro tema escolhido pela nossa produção. Até lá!